Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais este vídeo. É, então hoje estaremos a falar aqui sobre a psicologia ser uma ferramenta dentro do sistema de engenharia social no qual vivemos hoje. Quando eu falo nesse sistema de engenharia social, eu estou a referir-me principalmente a esta organização da vida que temos a partir da modernidade. Na modernidade, como já sabemos, através das suas contínuas revoluções, ela acaba por também objetivar, regular e organizar a vida humana. Um dos principais aspectos que levam a esta regulação, a esta organização, é o estabelecimento do Estado moderno e o estabelecimento da lógica republicana desse Estado moderno. Então, para isto é preciso extirpar todas as monarquias, para isto é preciso extirpar a religião da vida das pessoas e também torna-se necessário a implantação de um sistema jurídico, ou seja, um sistema legal, não é, que não será mais amparado por nenhuma lógica transcendente, mas sim meramente pela questão dos costumes e também depois isso acaba por evoluir para uma lógica do direito positivista. Essa lógica do direito positivista torna-se importante porque isto passa a exercer uma tutela sobre as pessoas a partir dessa lógica também de amparo que o Estado passa a estabelecer na regulação das relações, tanto as relações individuais, quanto também a partir agora dessas relações estabelecidas no âmbito do que vai ser tido como público. Portanto, este direito ele passa a ser cada vez mais estabelecido agora como uma lógica existente por si só. Então, o direito ele não é mais um direito natural. Não é um direito que parte de valores transcendentes e de valores que muitas vezes são inerentes à própria existência e à própria configuração da vida natural do ser humano, da natureza humana. A natureza metafísica, a natureza transcendente de valores e princípios que são estabelecidos de forma universal, porque isto é próprio, não é, desta forma humana. Não, este direito natural ele passa a ser então renegado para o estabelecimento de um direito positivo, de um sistema legal que existe por si só, como se praticamente este direito ele tivesse uma existência à parte, não fundamentado e não passível de epistemologicamente de um estudo filosófico, não é? Ah, ora, isso é importante porque a psicologia ela vai se inserir nesse âmbito, então, como uma ferramenta que irá substituir as explicações que outrora eram tidas como explicações sobrenaturais, supernaturais, ou então explicações também que seriam até de cunho mais transcendente, não é? Então a psicologia agora ela vai povoar esta interioridade que é constituída artificialmente, como já vimos, este eu e todos esses valores e princípios que são inseridos na interioridade humana, a psicologia então agora irá povoar com os seus conceitos e irá ali atribuir a esta interioridade princípios teóricos fundamentados, ora filosoficamente numa perspectiva mais subjetivista, ora também numa perspectiva que seria mais materialista. Vale salientar que toda ideologia da psicologia
é uma ideologia revolucionária. E isto eu não estou a dizer apenas da psicologia como ela se apresenta atualmente, principalmente das correntes teóricas que são advindas do século XX, que vão fazer uso do marxismo, que vão fazer uso das teorias dentro do campo do que seria esta revolução cultural estabelecida pelo marxismo, pelo gramscismo, não é? E por todas essas correntes tidas como de esquerda. Na realidade, a psicologia ela também é revolucionária no seu viés ideológico, antagônico a esta noção de esquerda, que seria a noção de direita, que é a psicologia liberal. A psicologia liberal aí eu estou a dizer muito mais a partir da perspectiva desta psicologia que ampara-se na ideologia liberal mesmo, não é? Na ideologia principalmente advinda de um certo teor mercantilista que povoa o capitalismo, mas também essa ideologia centrada no indivíduo, centrada primariamente naquela noção de que este indivíduo ele é livre, não é? Livre para poder fazer o que bem entender, o que bem quiser, e aí estabelecer a sua lógica libertária a partir de uma noção também amparada nesta liberdade que é tida nesta divisão agora do espaço das cidades, do espaço de vivência deste indivíduo, que é dividido entre o âmbito do privado e do público. Então, esta noção ideológica liberal da psicologia, ela acaba por ser também uma noção muito tecnocrática. Ou seja, é uma noção que irá estabelecer, de certa forma, uma perspectiva para a psicologia, não só a partir de uma visão centrada nesta liberdade individual, mas centrada também numa certa regulação e normatização deste indivíduo a partir também deste poder estatal, não é? Do amparo do Estado ali como o poder que embasa esta lógica desta ordenação. Portanto, esta psicologia ela irá, então, atribuir-se deste viés liberal como uma forma também de contribuir para a explicação deste indivíduo neste panorama agora que o Estado precisa estabelecer o seu controle. Então, este indivíduo, quando ele é bem explicado pela psicologia, o Estado agora então pode normatizá-lo, inserindo-o nessa lógica de organização da vida a partir dos seus aparatos legais, jurídicos e também dos seus aparatos próprios de controle e de estabelecimento deste tipo de regulação, não é? Então, a psicologia, claramente, ela é uma ferramenta, sim, dentro desse contexto, estabelecida inicialmente com esse objetivo primário, realmente, de explicar o indivíduo, de normatizar este indivíduo, de pô-lo em um certo lugar para que ele possa ser, então, ali muito bem ordenado dentro desta lógica de vivências do espaço privado e público, não é? Mas nós temos que ter também a consciência que esse indivíduo ele continua ainda nos dias de hoje dentro desta lógica. Isto é uma lógica muito mais sofisticada, claro, é uma lógica que já se transformou no decorrer do tempo, e nós temos hoje a psicologia, basicamente, principalmente no Brasil, mas também em outras partes do mundo, a psicologia ela totalmente aliada agora a este viés revolucionário, em que nós pensamos em que a psicologia se opõe
a lógica tecnocrática do Estado. A psicologia ela sempre esteve em crise, e a crise fundamental da psicologia não é somente uma crise que fala sobre a sua dificuldade de explicar o indivíduo ou o ser humano na sua totalidade, mas é uma dificuldade principal também da psicologia estabelecer uma unidade do seu conhecimento, quanto também ao seu próprio posicionamento ideológico frente a esses conhecimentos. Então, quando a psicologia ela se coloca nesse posicionamento dito político contra a tecnocracia do Estado, isto é muito mais uma parte da psicologia respondendo a esta lógica tecnocrática, mas existe uma outra parte da psicologia que alinha-se a esta lógica. Então, quando falamos aí da psicologia inserida, por exemplo, no contexto organizacional, é ali que essa dubiedade da psicologia está expressa de uma forma bastante paradoxal, porque ao mesmo tempo que o psicólogo ele tem que se alinhar a uma certa normatividade de selecionar os indivíduos, de classificar sua competência, de classificar não só as suas competências, mas também analisar as suas características em termos de habilidades no trabalho, em termos de habilidades sociais. O psicólogo ele tem que treinar este indivíduo, ele tem que formar este indivíduo para aquele ambiente específico de trabalho. Portanto, é ali onde está estabelecido um certo paradoxo, porque ao mesmo tempo o psicólogo ele é responsável por um bem-estar dentro deste ambiente de trabalho. Como ele irá então manter este bem-estar se ao mesmo tempo ele tem que formatar o indivíduo para uma lógica que necessariamente o fará sofrer, não é? Porque o trabalho, nessa lógica que nós temos hoje, faz a pessoa entrar necessariamente em sofrimento. Porque o trabalho ele leva a uma total desidentificação, ou seja, o trabalho ele põe em crise um próprio sistema de identificação que a psicologia ajudou a constituir como um sistema de fortalecimento das crenças desse indivíduo nos conceitos que ela artificialmente cria na interioridade do indivíduo, e também ela artificialmente cria os conhecimentos para explicar a conduta deste indivíduo. Então, este paradoxo é um paradoxo fundamental que relativamente está ligado à crise da psicologia também. Porque esta crise é justamente esse posicionamento em que a psicologia passa a constituir, principalmente um posicionamento que quanto mais político a psicologia se posiciona, mais paradoxalmente ela irá produzir resultados ambíguos, não é? Porque ao mesmo tempo que a psicologia ela é revolucionária contra a lógica tecnocrática, ao mesmo tempo esta psicologia ela está correlacionando-se à lógica normativa, porque ela não consegue sair do espectro ideológico revolucionário estabelecido na modernidade, mesmo que entre esquerda e direita pareçam tratar-se de polaridades, mas tratam-se, na verdade, de ciclos de estabelecimento de poder, não é? Então a psicologia ela circula dentro de lógicas ideológicas, ou seja, divisões de mundo que parecem antagônicas, mas que na verdade são complementares. Isto é a grande questão e é a grande lógica desta engenharia social atual, que a psicologia hoje se vê ali muito presa. E quando se entra na discussão, por exemplo, a partir do viés político da psicologia, eliminar a discussão religiosa do âmbito da psicologia, não estamos tratando somente da eliminação ideológica de certas religiões, porque eu acho que
E aí é uma opinião própria. Eu acredito também ser sensato afastar certos tipos de radicalismos produzidos por visões teológicas bastante complicadas do seio, por exemplo, da discussão científica da psicologia, como visões teológicas como do islamismo, visões teológicas como do protestantismo, visões teológicas que são radicalizadas, elas são realmente mais complicadas de você discutir sem recair em extremismos, não é? E existem vários outros exemplos mais, só que aí isto trata-se muito mais de um posicionamento político do que realmente um posicionamento que seria de cunho epistemológico, teológico, filosófico ou algo do tipo. Neste viés, então, a psicologia ela vai se colocar sempre dentro e de acordo com esta lógica ideológica total. Não interessa se a psicologia ela radicaliza-se, por exemplo, no âmbito revolucionário esquerdista, marxista, ou se ela entra, por exemplo, nos campos de discussões políticos contra-revolucionários, ou reacionários, ou conservadores, ela estará sempre a satisfazer, então, este âmbito ideológico total que vai contribuir para a organização da vida dentro desta lógica estabelecida na modernidade. Toda filosofia estabelecida na modernidade é uma filosofia para a manutenção deste modelo de organização da vida. E é isto que trata-se na realidade da ciência atual, porque a própria ciência atual ela se coloca dentro deste espectro político e ideológico também. Então, quando falamos da ciência tradicional, não estamos falando de um campo neutro político ideologicamente. A ciência ela se coloca também revolucionariamente como uma forma epistemológica de substituição da explicação da realidade. Ou seja, a ciência é estabelecida como uma forma metafísica de substituição da explicação da realidade para a explicação de uma realidade diretamente materialista, diretamente objetivista. Então, tudo que é aquilo que atribuímos o valor de científico atualmente, geralmente está ligado ao espectro materialista de visão da realidade. E isto é muito grave, pessoal. Grave por quê? Porque elimina a questão de uma discussão mais aprofundada sobre o que constitui de fato a verdade metafísica, a verdade na discussão sobre a realidade. Então, quando a física quântica ela surge, e já fizeram também todo o movimento político e ideológico de descredibilização da física quântica, quando a física quântica é colocada a partir desses pontos de vista, dessas visões místicas, dessas visões holísticas que acabaram por distorcer na realidade o que trata a física quântica em termos de uma profundidade metafísica, em termos de uma profundidade até da discussão ontológica para o ser humano, estas distorções levaram então a física quântica para a discussão do esotérico. Então, tirou-se a física quântica da discussão científica para o esotérico e a discussão científica ficou ali fechada para o âmbito estrito e especializado dos físicos. Ora, a psicologia ela tem muito a utilizar da física quântica, por quê? Porque a física quântica traz novamente para a existência humana
uma perspectiva de dignidade que o ser humano perdeu totalmente durante o século XX com este viés materialista da realidade. E eu falo aqui que este viés materialista, independentemente da polaridade ideológica que você vai se posicionar, é um viés materialista que tem o mesmo objetivo, é a redução da experiência humana ao corpo. Então a psicologia, de certa forma, ela tem sempre como referência primordial o corpo, seja o interior deste corpo ou seja o corpo em si mesmo, no seu extrato biológico. Então, a física quântica, ela ultrapassa esta noção quando ela estabelece que a realidade, ela possui um espectro ínfimo de interioridade dentro da própria materialidade desta realidade. Então, o que a física quântica ela faz, e por isto abala as fundações da ciência tradicional, é dizer que a materialidade ela não é algo em si mesma. Ou seja, a materialidade não possui fundamento próprio por sua concretude. Isto é fundamental para nós entendermos que se a materialidade da realidade não possui fundamento próprio a partir da noção sensorial, experimental de sua concretude, o que é efetivamente a realidade? Esta é que é a questão importante. Esta é que é a questão extremamente relevante que a psicologia também tem que entrar em contato nesta discussão. E por que digo isto? Porque também isto irá afetar, então, a própria noção ontológica, existencial do ser humano. Porque se o ser humano, então, ele experiencia a realidade através do seu corpo, e esta materialidade da realidade não é mais o ponto de ancoragem ou o ponto principal de referência de estabelecimento do que é real em termos fundamentais da realidade, então nós também não poderemos ter o corpo como ponto de referência de estabelecimento do que é efetivamente a realidade. É aí onde se passa também a estabelecer os estudos mais aprofundados sobre o que é a consciência, já que a fenomenologia ela estabelece a consciência através de noções filosóficas, mas que são noções também filosóficas a partir de noções ideológicas modernistas. Então, os fenomenólogos, eles são também modernistas e estabelecem estas visões ideológicas, principalmente a partir da noção de consciência estabelecida filosoficamente neste contexto revolucionário da modernidade. Se vamos buscar, então, estudar a consciência por outros parâmetros que não os revolucionários da modernidade, nós teremos, então, que resgatar conhecimentos de grandes pensadores que já nos apontaram caminhos possíveis para isto e também estabelecermos aí formas de estudo em que nós tenhamos sempre como o ponto principal de referência dos nossos estudos a verdade, não é? E aí eu estou a colocar a verdade não a partir do parâmetro fundamental apenas de estabelecer a verdade a partir de um facto, mas de estabelecer a verdade a partir do parâmetro último também de nós estabelecermos esta verdade logicamente,
Então, utilizando intelectualmente dos caminhos lógicos possíveis e dos caminhos estabelecidos epistemologicamente para que nós possamos apontar para esta verdade. E muitas vezes esta verdade ela é estabelecida sim a partir do exercício imaginário intelectual do ser humano de ultrapassar esta materialidade e de ver a extensão desta materialidade de uma outra forma, não é? E aí, por exemplo, no Nex nós utilizamos parâmetros do físico David Bohm, que são parâmetros espetaculares. Ele estabelece que a realidade, então, ela é estabelecida com o advento da física quântica é, é, em ordenamentos que são distintos. Este ordenamento material da concretude é um ordenamento distinto do ordenamento que seria quântico, que seria de uma energia fundamental que dá suporte a esta materialidade em termos físicos mais clássicos de uma concretude material. Mas nós também deveríamos falar de uma realidade que antigamente já era uma realidade referida, que é a realidade da nossa consciência. A nossa consciência também é de um âmbito que aí sim nós estamos estabelecendo esses estudos no NEX, que muito provavelmente de um âmbito que ultrapassa também esse ordenamento distinto da energia quântico, não é? Porque muito provavelmente o principal fundamento da nossa realidade trata-se da consciência. E isto aí é uma verdade que poderíamos estabelecer logicamente a partir também de princípios que seriam de ordem natural, de ordem inerente à própria existência, à própria ontologia humana. Só que para isso nós precisamos estabelecer então o retorno, o resgate de uma lógica transcendente para esta existência humana. Estabelecer sim que nós somos seres de alma. Porque quando nós estabelecemos que nós somos seres de alma, automaticamente nós estamos indo contra todas as correntes revolucionárias da modernidade. Porque todas as correntes revolucionárias da modernidade, elas tinham um único propósito: reduzir o ser humano à materialidade do seu corpo e reduzir a realidade à materialidade concreta das coisas objetivas. Então, isso na realidade é fundamental da nossa existência no século XX, e isto foi um processo de degradação, foi um processo de declínio da civilização humana, ou seja, nós fomos levados a um nível de existência degradado, e isso foi a principal causa de guerras, principal causa de grandes, nós poderíamos dizer, de grandes aflições para a humanidade, porque tudo foi produzido a partir de uma lógica que se delineou durante 5 séculos, durante mais ou menos 500 anos de revoluções modernistas. Então, isto levou o ser humano a uma degradação tal em que vemos agora, no século XXI, esta degradação atingir o seu clímax, atingir o seu estado, digamos, mais fundamental. Porque quando chegamos ao clímax também da nossa evolução em termos tecnológicos, é quando nós nos deparamos com questões fundamentais que temos que retornar a discutir, mesmo que seja a contragosto daqueles que estabeleceram de forma tão ferrenha a condição humana
a este nível reducionista, a este nível reduzido de experiência da realidade. Por exemplo, a inteligência artificial nos coloca diretamente a questão do que trata-se a consciência humana. Nós temos hoje várias formas já estabelecidas de possibilidades transhumanistas e todo mundo hoje já concorda que transhumanismo não é mais teoria da conspiração. Hoje todo mundo há de concordar que existe algo já que se faz presente na realidade com a potência da inteligência artificial que aponta que muito brevemente nós estaremos estabelecendo então em nossa própria realidade aspectos que antes eram apenas da ficção científica, como nós hoje mesmo já vivenciamos e já temos acesso ao que na década de 1960, 1970, era tido como algo muito distante, como algo realmente do âmbito da ficção. Portanto, antes de nós acharmos ou antes de nós acreditarmos, porque queremos acreditar, que nós podemos transferir a consciência humana para o âmbito digital computacional, nós deveríamos então buscar saber o que é a consciência. Nós não temos uma noção, por exemplo, muito clara do que trata-se a inteligência humana. Nós não temos uma noção muito clara do que trata-se a consciência humana. E é por isso que no NEX nós buscamos tratar dessas questões. E é por isso que no NEX, no Núcleo de Estudos da Consciência e Singularidade, nós buscamos discutir teorias que são neurocientíficas, mas de cientistas que já têm uma visão voltada para esta inovação, para esta visão mais ampla, junto com a física quântica principalmente, com estudos filosóficos e com estudos também da neurociência, que já se conjuga com a psicologia, com a física quântica e com novos campos de conhecimento para estabelecer que a realidade humana ela não se assemelha em nada ao que a modernidade nos levou a crer. Então hoje nós temos o problema de que são gerações humanas crentes de que os conceitos lançados pela modernidade eles são conceitos verdadeiros, quando estes conceitos eles não são nem parcialmente verdadeiros. Muitos conceitos são lógicas dentro de ideologias, ou seja, são visões de mundo estabelecidas com um certo objetivo de controle, um certo objetivo de organização, de regulação, de normatização. E muitos psicólogos ainda hoje terminam a sua faculdade e vão aplicar os conhecimentos que aprenderam, vão replicar teorias, vão replicar ideologias, acreditando que estão a fazer o bem. E o problema não são esses profissionais, o problema não são os professores, o problema não é a academia em si mesma. O problema é que todo esse sistema ele já foi elaborado com este objetivo. E as pessoas, de certa forma, estão buscando fazer o seu melhor dentro de um sistema que não irá proporcionar o bem, que não irá proporcionar o que é bom. Então, essas pessoas acreditam, infelizmente, em algo em que necessariamente o fim das suas ações irá acontecer justamente o contrário. São pessoas que acreditam fazer o bem, mas que acabam por produzir o mal. E este mal relativo é justamente aquilo que fala-se, não é? No âmbito do conhecimento comum, coloquial, de que de boas intenções o inferno está cheio. Não é? O que isto quer dizer? Quer dizer que muitas vezes temos boas intenções, mas por sermos incautos, ou seja, por sermos muitas vezes
não termos a prudência, não buscarmos a virtude nas nossas condutas e comportamentos, nós acabamos por produzir o mal, mesmo que sem querer. E quando produzimos este mal mesmo, sem inicialmente objetivá-lo, nós vamos ter que nos responsabilizar por ele da mesma forma. Então, por mais que não seja uma questão de culpabilização, a responsabilidade terá de ser atribuída de alguma forma. Nós temos gerações hoje que escolhem, por exemplo, vias muito problemáticas que talvez nós tenhamos aí respostas no futuro. As pessoas hoje estão colocando como questões passíveis de simples escolha questões que são muito graves, que não podem ser passíveis disso. E estamos a falar, por exemplo, do âmbito da sexualidade, estamos a falar do âmbito até em termos demográficos, do nascimento, não é? De bebês. Então, olhe, isto é bastante complicado porque as consequências dessas escolhas não são simples e isto pode reverberar por gerações. Nós ainda iremos visualizar até onde isto irá dar, infelizmente, porque muitas dessas escolhas tomadas hoje irão ainda reverberar por anos a seguir. Mas a questão fundamental então é como podemos sair disto, para onde devemos ir. Isto eu irei tratar no próximo vídeo. E espero que todos estejam aqui. Se você também gostou deste vídeo, deixe o seu like, não é? Nos ajude a chegar a mais pessoas. Compartilhe este vídeo com as pessoas que acreditam que também irão gostar deste vídeo. E no próximo vídeo nós daremos continuidade a esta discussão. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.